I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? Muito bem, então, vamos conversar um pouquinho sobre os barbitúricos, na ordem aqui, para posteriormente a gente falar dos benzodiazepínicos. Os barbitúricos já foram extensamente usados como sedativo hipnótico, tá legal? Eles são potentes depressores do sistema nervoso central. Qual é uma das principais diferenças nessa depressão? Os barbitúricos, eles realmente criam uma verdadeira depressão central. Por quê? Porque além deles agirem sobre o aumento da neurotransmissão GABAérgica, os barbitúricos eles também podem e vão agir inibindo a neurotransmissão glutamatérgica. Lembrando que o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do organismo. Essa depressão do sistema nervoso central, ela é efeito dose dependente, tá certo? Isso é importante também lembrar sobre os barbitúricos. Essa depressão também, ela é reversível, quer dizer, em todos os tecidos excitáveis essa depressão vai acontecer, mas ela é reversível. O efeito dose dependente, em menores doses, os barbitúricos vão causar sedação, reduzindo a ansiedade, em doses um pouco maiores, hipnose, em doses maiores, um efeito anticonvulsivante que eles têm, e em doses maiores ainda, anestesia. Tá? Doses muito maiores podem levar a depressão respiratória e cardiovascular, coma e morte. Tá certo? Uma coisa importante e interessante, mais importante do que interessante, não se deve associar depressores centrais. O que eu quero dizer? Não se deve nunca associar, por exemplo, um barbitúrico com etanol. Então, quem bebeu não deve tomar um barbitúrico, porque você vai potencializar essa depressão, visto que o álcool é um depressor central e um barbitúrico é um potente depressor central. Isso foi uma das causas da morte do Jimi Hendrix, na década de 70, no ano de 1970. Ele havia ingerido álcool, posteriormente ele tinha insônia e tomou um barbitúrico como hipnótico e, consequentemente, não bebeu pouco. Então, o efeito foi um sinergismo negativo, um sinergismo para a depressão central. Tá certo? Os barbitúricos vão agir por todo o sistema nervoso central. Eles intensificam a inibição, primeiramente, porque eles atuam em GABA. Então, o principal efeito dos barbitúricos é atuar na sinapse neurotransmissão GABAérgica, nos receptores GABA-A. Tá certo? Outra diferença em relação aos benzodiazepínicos. Os barbitúricos, eles, quando se ligam a um receptor GABAérgico, eles têm a propriedade, a capacidade de ativar o receptor sem a presença do GABA. Então, novamente, uma principal outra diferença dos barbitúricos em relação aos benzodiazepínicos. Os barbitúricos, quando se ligam a um receptor GABAérgico, eles têm a propriedade de ativar o canal do receptor sem a presença do GABA. Os benzodiazepínicos não vão fazer isso. Os benzodiazepínicos, para ativação do receptor, eles precisam que o GABA se ligue no receptor. Juntamente com eles, aí uma vez o GABA se ligando e os benzodiazepínicos presentes, há uma potencialização de abertura desse receptor. Outra diferença, os barbitúricos, eles aumentam o tempo de abertura do canal. Eles aumentam o tempo de abertura, eles aumentam o tempo que o canal permanece aberto. Os benzodiazepínicos aumentam a frequência de abertura, o número de aberturas do canal. Então essas são principais diferenças, características em relação a barbitúrico e benzodiazepínico. Eles têm coisas em comum. O que é? Os dois se ligam a canais GABAérgicos tipo A, canais de cloreto, tá? E com isso eles potencializam o efeito do GABA. Os barbitúricos, eles não diminuem a ligação do benzodiazepínico. Então, se você tem uma ligação do barbitúrico no canal GABAérgico, ele não diminui o efeito de ligação do benzodiazepínico no canal GABAérgico. Tá certo? Isso também é outra propriedade do barbitúrico. Os barbitúricos vieram antes dos benzodiazepínicos, tá? Vieram na história
da antiguidade, quer dizer, desde as bebidas alcoólicas, as poções, o láudano, as ervas que induziam sono, o hidrato de cloral. Os barbitúricos, eles predominaram há muitos anos, tá? E a partir dessa característica, desses efeitos que não eram muito claros, muito distintos, né, do fenobarbital, que era da sedação, hipnose, anticonvulsivante, anestesia, relaxante muscular, quer dizer, não havia muito bem uma separação desses efeitos. Eles acabavam ocasionando muitos efeitos como esses em indivíduos que só queriam usar como hipnótico, né, ou que eram prescritos como hipnótico. Então, a partir daí, que fez a síntese de novas drogas até a origem dos benzodiazepínicos. Muito bem, os barbitúricos têm, assim como os benzodiazepínicos, classificação por tempo de duração de ação. Então, o tiopental é um barbitúrico que tem curta duração, então 20 minutos de ação, e é usado para induzir anestesia. Os de curta duração, a ação intermediária, ele, como o pentobarbital, a ação pode durar de 3 a 8 horas. Né? E ele serve para uma sedação pré-operatória. E o fenobarbital, que tem uma longa ação, né? Vai de 1 a 2 dias, ele tem um efeito principal como anticonvulsivante. Tá certo? Então, basicamente, esses efeitos dos benzodiazepínicos. Quando os benzodiazepínicos são utilizados, quando eram utilizados, não são mais utilizados, ou não muito mais, como hipnóticos, eles diminuíam a latência do sono, eles diminuíam o número de despertares, e eles diminuíam e alteravam a duração do sono REM e o sono de onda lenta. Que a gente vai ver que os benzodiazepínicos também fazem isso, tá certo? Como hipnóticos. Tá? Vamos passar. Quais são os efeitos adversos dos barbitúricos? Então, eu coloquei os efeitos principais aqui. No sistema nervoso central, os barbitúricos, eles podem, obviamente, como eu já comentei, provocar uma sedação intensa, conjuntamente com uma inibição motora e cognitiva. Lembrando que eles exacerbam muito GABA e inibem glutamato. Os barbitúricos têm um efeito na respiração. Eles deprimem igualmente o impulso respiratório e os mecanismos responsáveis pelo caráter rítmico da respiração. Tá? E, logicamente, dependendo, como eu falei, dose dependente, isso pode levar, numa dosagem muito alta, a uma depressão respiratória, como também um efeito cardíaco que, de início, em doses sedativas e hipnóticas, eles não produziam efeito significativo no coração. Acontece que, como é dose dependente, é a mesma coisa. Em doses elevadas vai provocar um efeito cardiovascular característico. Os barbitúricos, eles têm efeitos muito conhecidos no fígado. E no fígado, os barbitúricos vão provocar o quê, meus amigos? A indução enzimática. Tá? Então, os barbitúricos são conhecidos por alterarem o sistema metabólico do microsomal hepático. Com isso, eles alteram o metabolismo de um grande número de fármacos. Tá? Então, muitos vão ser prejudicados, outros vão ter a ação aumentada, e muito disso se reflete pelo efeito do barbitúrico sobre o complexo microsomal, sobre as enzimas do citocromo P450, tá certo? Muito bem. O barbitúrico, assim como o benzodiazepínico, essas drogas são tarja preta. Elas são drogas que vão gerar tolerância e, principalmente, vão gerar dependência química, dependência física, dependência psíquica com relação a eles, tá certo? Isso é característico tanto dos barbitúricos quanto dos benzodiazepínicos. A gente não vai ver essa dependência caracteristicamente nos compostos Z, zolpidem, zaleplona, zolpiclona, zolpiclona, tá certo? Vamos lá. Bom, então, como eu falei, a partir dos barbitúricos, buscou-se sintetizar drogas que tivessem efeitos mais característicos, hipnóticos, mais característicos sedativos, mais característicos anticonvulsivantes, mais característicos de relaxamento muscular, que não têm propriedades plenamente anestésicas, não são anestésicos verdadeiros, podem até ser utilizados com dosagens pré-anestésicas, mas não são anestésicos verdadeiros, que vão agir sobre o receptor GABAérgico, como eu já comentei,
E a partir daí surgiu o clordiazepóxio na década de 60, e a partir de então começou-se a era dos benzodiazepínicos. Os barbitúricos foram deixados de lado com efeitos, com um uso hipnótico sedativo. Muito bem, vamos lá. De novo, qual é uma diferença clássica ou diferenças características? Bom, nós temos locais de ligação de benzodiazepínico no receptor GABAérgico, eles vão se ligar e vão potencializar. Lembrando, o benzodiazepínico aumenta a frequência de abertura do canal, diferente do GABA, que aumenta o tempo de abertura do canal. E outra, o benzodiazepínico não tem a propriedade sozinho, olha aqui para esse lado da figura aqui, ó. Sozinho, ele não consegue ativar o canal. Ele precisa do GABA nesse canal, tá certo? Ele precisa que o GABA se ligue ao canal, para aí sim, junto com ele, haver a abertura do canal e a passagem do cloreto, tá certo? Muito bem. Das propriedades farmacológicas dos benzodiazepínicos, eles reduzem a ansiedade, então são sedativos, têm um efeito hipnótico, que diminui a latência do sono, que aumenta o tempo total de sono, que diminui o sono REM, que diminui as fases 1, 3 e 4 do sono não REM, que aumenta a fase 2 do sono não REM, tá? E eles têm efeito anticonvulsivante e de relaxamento muscular, tá certo? Os benzodiazepínicos, eles caracteristicamente têm uma ligação a proteínas plasmáticas, tá certo? Essa ligação a proteínas plasmáticas, ela pode e vai variar entre os diferentes fármacos, entre as diferentes drogas, mas é alta ligação. Ela vai de 60%, 70% até 99%, 99%, como o diazepam. O diazepam é o que mais se liga a proteínas plasmáticas. A maioria deles é administrado por via oral. O diazepam tem preparação intramuscular e intravenosa, e o lorazepam também tem preparação, além da via oral, claro, os dois, preparação intramuscular e intravenosa, tá certo? Eles, uma vez circulantes, eles vão ter fácil penetração no sistema nervoso central, eles têm fácil passagem pela membrana placentária, e eles vão ser metabolizados alguns em 2 fases, uns em uma fase só, mas aquele metabolismo fase 1, fase 2 no fígado. Muito bem, então a gente tem como metabolização, essas drogas vão originar produtos como nordiazepam, oxazepam, em fase 1, que vão sofrer glicuronidação em fase 2, quer dizer, conjugação com glicuronídeos, transformando a molécula mais hidrossolúvel, e com isso a eliminação, a excreção renal dessas drogas. Tá certo? Eles não parecem produzir, aparentemente, alterar de modo significativo as enzimas do citocromo, tá? CP450, hepático, tá certo? Isso é muito importante. Muito bem. Os benzodiazepínicos, assim como os barbitúricos, são divididos pelo tempo de ação. Então nós temos, desde os benzos, que são classificados como de curta ação, oxazepam, triazolam, os de ação intermediária, alprazolam, lorazepam, estazolam, temazepam, e os de ação prolongada. São só alguns que eu coloquei aqui, tá? Clorazepato, diazepam, clordiazepóxio e flurazepam são os de ação mais prolongada, tá? Essa tabela tem alguns outros, mas também representa a mesma coisa. Os de curta ação, de ação intermediária e os de longa ação, tá? Com isso, a taxa de absorção também vai mudar, vai variar entre as drogas da classe, assim também como o metabolismo ativo, quer dizer, alguns vão sofrer as 2 fases de metabolismo, outros vão sofrer 3 fases de metabolismo, então isso vai mudar um pouco, e eles têm variação de meia-vida, né? Como, claro, a classificação da duração de ação vai estar relacionada com a meia-vida de eliminação, tá certo? Quais são os usos terapêuticos dessas drogas? Eu separei aqui um resuminho legal, que é o seguinte, ó, distúrbios da ansiedade, e a maioria dos distúrbios da ansiedade, claro, mas eu coloquei principalmente ansiedade contínua e grave, tá? O exemplo é a síndrome do pânico, utilizado o alprazolam, mas não só. Mas o alprazolam é uma droga bem utilizada para a síndrome do pânico. Distúrbios do sono, né, como hipnóticos, flurazepam, temazepam,
triazolam são as principais drogas. Aí alguém pode perguntar, agora na parte do vídeo, pensar o seguinte: mas Pedro, me diga uma coisa, com relação a esses agentes, qual seria o ideal, por exemplo, para a indução do sono, no distúrbio de sono? Bom, eu te respondo o seguinte: como hipnótico ideal, ele teria que ser o seguinte: ele tem um início de ação rápido, quando for tomado, né, ao deitar, uma ação suficientemente prolongada para durar, você ter um sono a noite toda, facilitando o teu sono, o sono duradouro, e que não tivesse ação residual pela manhã, tá? Nenhuma ansiedade de rebote, nenhuma insônia de rebote, nada disso. Quem mais se aproxima disso, e até por isso eu coloquei aqui como hipnótico, como no distúrbio da insônia, é o triazolam. É o que mais na teoria se adapta a essa descrição. Ele tem o flurazepam, por exemplo, ele tem uma lenta taxa de eliminação, então pode ser menos adequado talvez, mas ele também é um indutor de sono, é um hipnótico, tá? Tem uma desvantagem para uso de agente que tem um rápido desaparecimento, porque é o que eu estou falando, o risco é na manhã seguinte ter um rebote da insônia, por exemplo, tá certo? Como o caso do triazolam, mas é uma das drogas que mais se encaixa dentro dessa descrição de hipnótico ideal. Como anticonvulsivante, na crise epilética, o diazepam. E na prevenção da convulsão, o clonazepam é muito utilizado. Relaxamento muscular, diazepam, tá? Sedação pré-operatória, eu escrevi errado, é midazolam. Midazolam e diazepam. E abstinência alcoólica aguda, o clordiazepóxio e o diazepam também podem fazer essa função, tá? Outra classificação, outra subdivisãozinha rapidinha, aqui completa, dos ansiolíticos que fazem o papel de sedativos. Então, alprazolam, clonazepam, lorazepam e diazepam são os mais empregados para as ansiedades generalizadas. Todos eles, né? E síndrome do pânico, principalmente os 3 primeiros, como eu coloquei aqui. Aqui é como hipnóticos: midazolam, bromazepam, stazolam, flurazepam, flunitrazepam, que é um dos principais do grupo, da classe, como utilizados hipnóticos que causam amnésia, temazepam e triazolam. Como anticonvulsivante, principalmente o diazepam, mas coloquei o lorazepam e clonazepam, que tem propriedades, características também, boas propriedades como anticonvulsivante. E como relaxante muscular, somente o diazepam mesmo, tá? O nome comercial deles, eu coloquei alguns principais: alprazolam, o Xanax e o Frontal, clorazepato, Tranxene, né? Lorazepam, Ativan, Lorax, o diazepam, o Valium, o bromazepam, o Lexotan, tá? São dos mais conhecidos. Muito bem, essas drogas elas vão ser úteis nos transtornos, nos distúrbios de sono. Tá? Nos distúrbios de sono, é claro que a gente vai falar da insônia, né? Então, o sono ele tem propriedades, funções importantes. O cérebro, a gente sabe que o cérebro não desliga no sono. Até por isso, alguns estudos que relacionam memória, memorização com estágios noturnos durante o sono, eles não conseguem ser comprovados porque simplesmente o cérebro não desliga, tá? Ele não é uma simples ausência de consciência, e se caracteriza por uma alteração na função cerebral, tá? O sono ele tem algumas possíveis funções, dentre elas a que todo mundo conhece, de um restabilizador energético, né? Quer dizer, você dorme, descansa, se restabiliza para continuar no dia seguinte, né? Isso é importante. Então, de novo, lembrando, um hipnótico, quer dizer, quando eu tiver um transtorno, a insônia é um distúrbio do sono, quer dizer, o indivíduo não consegue dormir. Na ansiedade é uma insônia de início de sono, na depressão é uma insônia de fim de sono. Então, a insônia é uma das queixas mais comuns na prática médica, né, em geral. E o tratamento vai depender de um diagnóstico. Muita gente não precisa de um hipnótico para tratar a ansiedade.
Tá? Um grande número de indivíduos, o tratamento dessa insônia vai ser com higiene adequada do sono, uma mudança no estilo de vida, isso já vai produzir melhoras no quadro da insônia. Os indivíduos que isso não ajuda, aí sim são prescritos os hipnóticos. Como eu falei, os hipnóticos melhores são aqueles que têm que ter iniciação rápida, durar a noite toda e na manhã seguinte não proporcionar nenhum tipo de efeito residual e muito menos insônia de rebote, tá certo? Muito bem, então durante a noite são vários ciclos que se sucedem. A cada 90 minutos nós temos do sono de ondas, o sono não REM. A cada 90 minutos a gente muda para o sono REM. Isso no adulto jovem, tá? Claro que no bebê e no idoso a gente sabe pela fisiologia que há alterações nessa caracterização do sono, né? Então, muito bem, vamos lá. A insônia ela pode ser classificada de acordo com a alteração do sono. Então, insônia de início de sono, dificuldade para adormecer, característico de transtorno de ansiedade. Insônia de manutenção do sono, que são despertares frequentes ou persistentes, geralmente associado a distúrbios respiratórios, né? A apneia noturna, insônia de interrupção do sono, despertares matinais precoces, associada a transtornos depressivos. E sono não restaurador, sonolência, fadiga persistente apesar da duração suficiente do sono. Há alguma relação também com transtornos respiratórios, tá? Como a apneia do sono também. E outros, né? Não só. A insônia também pode ser dividida com a duração do sintoma. Então, uma insônia transitória, ela dura menos de 3 dias. E o tratamento costuma ser a higiene do sono, a correta higiene do sono. A insônia de curta duração, ela dura de 3 dias a 3 semanas. E aí, a causa geralmente é um fator estressante. Seja no trabalho, seja na vida íntima, vida conjugal. Ela já é uma doença, é uma patologia e, com certeza, lógico, se puder evitar os fatores estressantes, provavelmente ajudará no processo, tá? E a insônia prolongada? A insônia prolongada é mais de 3 semanas, não tem um fator específico e aí necessita uma avaliação clínica mais completa, mas, consequentemente, hipnóticos provavelmente serão necessários. Muito bem. Então, qual é a consequência da insônia? É alterações comportamentais, lentidão do pensamento, distúrbios de memória. Todo mundo sabe como é difícil viver um dia após uma péssima noite de sono. E quando a gente fala em memória, é sabido que a gente não sabe se a gente faz memória dormindo. Então, aquela história, vou escutar um curso de idioma dormindo. Eu aprendo? Eu não aprendo? Eu não tenho, nem os pesquisadores da área, nenhum estudo até hoje tem como provar isso, porque o cérebro não desliga, né? Então a gente não tem como saber. Algumas áreas parece que desligam, outras se mantêm ligadas. Agora, uma coisa é certa, uma boa noite de sono, ela é essencial para consolidar o aprendizado do dia anterior. Se você dorme mal, você tem mais facilidade de esquecer o que você aprendeu no dia anterior. Isso é fato. Isso vai estar envolvido com neurotransmissão de acetilcolina, com glutamato, tá? Mas é importante saber que uma boa noite de sono é fundamental para a memória, tá? E, logicamente, para a atenção, para a concentração, todos nós sabemos disso, né? A gente sente, quem nunca sentiu isso na pele. Outros riscos, doenças cardiovasculares, por exemplo, hipertensão arterial é 2 vezes maior em indivíduos que têm insônia. Infecções, a gente sabe que há uma depressão imunológica, alteração de cortisol, da produção do cortisol. Então, nós ficamos 1,5 vezes mais vulneráveis a infecções. Depressão, indivíduos que têm insônia têm 2,5 vezes mais risco de desenvolver depressão. E na insônia grave, aumenta até 3 vezes a mortalidade em um período de 3 anos e meio. Tá? Já tem estudos que relacionam isso, coloquei aqui o Roberto e os colaboradores. Tá? Quais são as condutas a partir do momento que é diagnosticado a insônia?
Bom, primeiro que eu falei, o tratamento não farmacológico, a higiene do sono. Então, selecionar um horário certo, regular para dormir e acordar. Ir para a cama somente quando estiver com sono, nada de levar alimentos, nada de ver televisão na cama. A cama seria somente para dormir e fazer sexo, só isso. Né? Uma postura correta ao dormir. Um ambiente adequado, com pouca luminosidade, com uma temperatura adequada, sem muito barulho. Tá? O que pode ajudar no tratamento da insônia? Exercícios suaves, por exemplo, uma atividade sexual antes de dormir, banho morno antes de dormir. E, sem dúvida nenhuma, evitar estimulantes centrais. Ah, professor, amanhã tem prova de sêmio, vai cair sobre os pigmeus. Eu preciso saber isso sobre os eunucos. Vou passar a madrugada estudando, vou dormir 2 horas, vou me encher de cafeína. Haja bulha de café. Estudante de medicina sabe disso, vai viciar em café. Se não é viciado, vai viciar. Café, nicotina, quer dizer, todas as bebidas que contenham cafeína, drogas derivadas da anfetamina, os estimulantes centrais. Obviamente que isso tudo é contraindicado em indivíduos que têm insônia, né? Ou queiram dormir, né? O abuso do álcool. O álcool pode provocar insônia. Tá? E aí há as tradições populares. Eu coloquei porque são tradições e algumas delas até dizem que dá certo. Por exemplo, os índios americanos dizem que o óleo de noz moscada é útil para tratar insônia. Os alemães, chá de erva doce com mel e leite morno, ou chá de camomila ou valeriana, era útil para tratar o sono. E os suíços, chá de erva cidreira, é útil para tratar o sono. Como medida terapêutica, a gente falando da farmacologia, principalmente benzodiazepínicos, o zolpidem, que é uma categoria de não benzodiazepínico, mas que são hipnóticos, tá? E a melatonina, que pode ser utilizada, ou um análogo da melatonina, a halmeteona, ou halmeteon, que é um análogo da melatonina, que é o hormônio responsável pela indução do sono, produzido pela glândula pineal, e esse análogo também pode ser utilizado. Dos benzodiazepínicos, que é o que mais importa para a gente, como eu falei, o principal é o triazolam. O triazolam, quando administrado como hipnótico, ele vai induzir o sono. Né? Então é usado no início da noite. O temazepam, como eu falei, ele tem uma duração intermediária, ele vai agir na insônia, tratando essa incapacidade e mantendo o sono ao longo da noite. O flurazepam, ele tem uma duração mais longa e ele tem metabólitos ativos. Então, ele diminui o tempo de indução do sono, ele aumenta a duração do sono e ele tem eficácia em até 4 semanas. Tá? Ele pode causar sedação diurna, por quê? Meia-vida longa e acúmulo do fármaco. Mas ele poucas vezes vai causar insônia de rebote. Tá certo? O que tem de efeito adverso nos benzodiazepínicos? Já destaquei aqui. Como os barbitúricos, os benzodiazepínicos causam tolerância e dependência. Então, esses são os principais efeitos adversos crônicos dos benzodiazepínicos. Tá certo? Pode causar depressão respiratória, mas os benzodiazepínicos não bloqueiam receptores de glutamato. Então, eles não vão causar uma depressão central verdadeira. Tá? Essa depressão respiratória, ela é muito mais característica em indivíduos que têm apneia do sono, por isso é contraindicado o uso de benzodiazepínicos em indivíduos que têm apneia do sono e indivíduos que tenham DPOC. Tá certo? E o colapso cardiovascular é porque os benzodiazepínicos são contraindicados em indivíduos que já tenham algum problema cardiovascular e com isso eles não devem utilizar os benzodiazepínicos. Tá? Aqui mais um comparativo dos benzodiazepínicos com os barbitúricos, que são os agentes antigos, em relação aos efeitos. E quando a gente fala na toxicologia clínica dos benzodiazepínicos, assim como os barbitúricos, os efeitos adversos são dose dependentes. Tá certo? Isso é o mais importante de lembrar dos dois. O uso crônico, obviamente, quanto mais esse gráfico está mostrando isso, concentração plasmática da droga, pelos dias de uso da droga. Os de curta duração têm menor tendência a provocar essa síndrome de abstinência, essa dependência.
E os de longa duração, principalmente idosos e indivíduos que têm insuficiência hepática, eles têm cada vez, quanto mais você usa, mais chance de ter os efeitos cumulativos e, logicamente, causar dependência à tolerância. Tá certo? Muito bem. Sim, eu utilizei um benzodiazepínico, provoquei uma resposta, um efeito adverso. Tem como reverter? Tem como reverter. O benzodiazepínico, diferente dos barbitúricos, os barbitúricos não têm um antagonista. Como é que eu vou reverter um efeito adverso grave dos barbitúricos? Suporte a manutenção respiratória, suporte respiratório, é a única coisa que dá para fazer. Mas os benzodiazepínicos, eles têm como antagonista o flumazenil. É a única droga, eles só tem preparados para administração intravenosa. Ele é o único antagonista dos benzodiazepínicos, vai inibir a ligação, vai bloquear o local de ligação dos benzos no receptor GABAérgico. Tá? Ele é indicado em overdoses de benzodiazepínico, ele é indicado para reverter sedação induzida, utilizados na pré-anestesia ou procedimentos endoscópicos. Na endoscopia, o midazolam é uma das drogas mais utilizadas. Então, pode-se usar o flumazenil quando necessário para reverter aquela sedação. Quais são os efeitos adversos do flumazenil? Principalmente cefaleia e náusea. Mas há descrição de vertigem, agitação, convulsão. Tá? O zolpidem, ele pertence a uma classe de compostos que são os ditos compostos Z. São os novos agonistas de receptores. Eles se ligam nos locais benzodiazepínicos, dos receptores GABAérgicos. Eu destaquei o zolpidem, mas a gente tem a zaleplona, a zolpiclona. Tá? Mas o zolpidem é uma das drogas, é um sedativo hipnótico. As ações deles se devem aos efeitos agonistas sobre os receptores GABAérgicos, lembram os efeitos dos benzodiazepínicos e produz apenas efeitos anticonvulsivantes fracos, o zolpidem. Tá? Então ele vai ter similar característica ao prazolam. Quimicamente ele não é um benzodiazepínico. O que tem de advertência com relação ao zolpidem? Ele é muito bem tolerado, tá? Ele é rapidamente absorvido no trato gastrointestinal, ele tem uma boa biodisponibilidade, ele não produz depressão respiratória, isso é importante. Há possibilidade de dependência com o zolpidem, mas é muito menor do que com um benzodiazepínico. Que mais? A associação é desnecessária e não associar com o álcool, como eu já tinha dito. A buspirona é uma outra droga que é utilizada para o tratamento como sedativo, tratamento da ansiedade. Deixei para falar dela no final, porque, assim como ela tem um mecanismo de ação que ela é um agonista parcial de receptor 5-HT1A, que é receptor serotoninérgico. O que acontece? Quando ela se liga a esses receptores são autorreceptores serotoninérgicos. Então vai haver a inibição a ativação desses receptores leva à inibição da liberação de serotonina. Logo, diminui a atividade de serotonina e pode diminuir a atividade de noradrenalina, se esses receptores estiverem presentes como heterorreceptores, em regiões como locus ceruleus, que vai ser importante para tratar a ansiedade. Tá certo? Então essa é a propriedade ansiolítica da buspirona. Tá? Ela é bem absorvida via oral, ela tem um pico rápido de sanguíneo, tem uma boa ligação com as proteínas plasmáticas, uma meia-vida de 4 a 6 horas. Ela é aplicada na TAG e quando eu tenho ansiedade e comorbidade com depressão, transtornos depressivos. Qual é a vantagem? Ela tem menor capacidade de comprometimento motor. Essa sedação ela não vai provocar comprometimento motor. Ela tem um menor efeito sinérgico com álcool e ela tem pouca tendência ou nenhuma tendência de ocasionar tolerância ou dependência. Qual é a desvantagem? O início de ação é um pouco lento e ela não tem efeitos hipnóticos, nem anticonvulsivantes, nem de relaxamento muscular. Por isso que ela só tem efeito sedativo e vai tratar os transtornos de ansiedade. Tá? O que tem de efeito colateral? Náusea, vertigem, cefaleia e inquietação. Ela é muito bem tolerada, essa droga. Por fim, eu queria lembrar os beta-bloqueadores. Você vai dizer, mas beta-bloqueador, como o propranolol, ele pode ser utilizado nos indivíduos que têm agorafobias. Por exemplo, indivíduos que têm fobia
de apresentação em público, né? Se apresentar em público. Tem dificuldade, fica taquicárdico, taquipneico, aumento da transpiração, tem tremores, tem dificuldade de se concentrar, dificuldade na fala, gagueja muito. Então, para esses indivíduos, o beta-bloqueador ele vai inibir a resposta autonômica simpática do episódio do transtorno de ansiedade. De novo, o beta-bloqueador, nesses casos, vai inibir a resposta fisiológica da exacerbação simpática autonômica, tá? Associada ao transtorno de ansiedade. Quer dizer, o lado fisiológico do transtorno de ansiedade vai diminuir o tremor, vai diminuir a frequência cardíaca, vai diminuir a sudorese. O cérebro vai continuar tendo os pensamentos se trabalhando em atividade maior, porque você não vai tratar a ansiedade central, você vai tratar com o beta-bloqueador. Tratar nem é o termo, você vai mascarar a ansiedade periférica. Quer dizer, você não vai parecer ansioso, você não vai parecer nervoso, você não vai parecer incapaz de executar aquela tarefa. Mas o teu cérebro vai continuar agindo como um cérebro de alguém que tem um transtorno de ansiedade. Ai, professor Pedro, eu estou mais ansioso que no início da aula. A prova está chegando, a prova está chegando. Eu sei. A prova vai chegar. Você vai usar o que da sua razão, tá? O seu córtex pré-frontal, vai se comunicar com o seu sistema límbico, com o que da emoção. Você vai estudar, vai se concentrar, vai ter uma noite boa de sono, vai fazer a prova, vai gabaritar. Ó, se inscreve no canal. Espero que você estude, que você não só use os vídeos, mas pegue os livros, leia, estude, se dedique. Ansiedade é um transtorno, depressão também é um transtorno, ambas patologias que são, ainda têm muito preconceito em torno disso, mas que são objetos de estudo, são objetos têm tratamento. Então, ó, estudem, se dediquem. Beijo do magro, hein? When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of folks. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me, 'cause I'm looking at